A paz de Cristo, pessoal, eu sou Dalá, bem-vindos a mais um episódio do Escrituras do Café. Hoje eu vou falar sobre um tema que tem saído muito na mídia ultimamente, uma polêmica aí sobre a adultização, sobre o acesso que as crianças têm a conteúdo, consumem e expõem conteúdos aí que não são da sua idade na internet. A internet, sim, o mundo digital é algo extraordinário que veio para facilitar nossas vidas, encurtar distâncias, né? A comunicação ficou muito mais rápida, tudo, sim, muitas coisas melhoraram, mas como tudo, se for usado de forma incorreta, pode trazer o mal, pode servir como um monstro, e esse monstro tem muitos tentáculos que a gente vê tem atacado e dominado as mentes e almas de muitas das nossas crianças. Então, esse vídeo não é um react sobre o vídeo adultização do influenciador Felca, mas a gente vai ecoar sim a denúncia dele, que sobre a infância que está sendo acelerada, a inocência que está sendo roubada de muitas crianças. Tem sido glamourizado, incentivado uma vida de adulto, ansiedade adulta, comercializar, andar, se portar como adulto em crianças, que não é próprio para elas. A denúncia é necessária, certo? Felca não foi o primeiro a falar disso, e também há décadas pessoas, pastores vêm falando sobre isso, só que o que teve mais repercussão, mais destaque, mas como o assunto é sensível e delicado, a gente não deve continuar jogando para debaixo do tapete, e sim resolver, e não olhar somente com a ótica sociopolítica, mas também espiritual. A Bíblia ela mostra que a vida, tudo tem tempo na vida, né? Há tempo para plantar, para colher, há tempo para todo o propósito. Eclesiastes 3 ensina. E a vida é feita de fases, a fase infantil, ou a idade adulta, a velhice. Jesus alerta em Mateus 18,6: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e ele afogado nas profundezas do mar. Então a gente não pode desrespeitar a esse período de formação das crianças. É uma identidade dada por Deus a elas. Expor elas à sexualização, a um comportamento adulto antes do tempo, é colocar tropeços diante delas. Por isso, Provérbios 4:26 nos ensina: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, o coração da criança é como um jardim sensível, deve ser preservado, e cabe a nós, aos pais, zelar pelas sementes plantadas nele. Essa responsabilidade ela não é do Estado, da sociedade civil, não é das plataformas, mas dos pais. O governo ele não pode substituir a autoridade espiritual, a autoridade moral que tem o pai, que tem a mãe, certo? Novas leis também elas não resolverão o problema. O que falta é a aplicação das leis e, principalmente dentro dos lares, sabedoria, discernimento mesmo. A palavra de Deus ela não delega aos governantes a proteção dos filhos, mas aos pais. Em Deuteronômio 6,6, o Senhor ensina: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as a seus filhos, conversando a respeito delas. Inclusive, aí, no mundo digital, que é o caminho moderno por onde não só as crianças, mas muitos de nós passam muitas horas dos seus dias. E em Efésios 6,4, Paulo ele é bem direto: e vocês, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Criar aqui significa nutrir e sustentar em todas as áreas, inclusive no ambiente online. Nenhum algoritmo ou plataforma ele conhece o coração do seu filho, da sua filha. Esse papel, essa missão foi dada por Deus exclusivamente aos pais. Também clamar para que o Estado ele controle a internet, o acesso a ela, é abrir mão de nossa responsabilidade, o pouco de democracia que a gente tem através da mídia digital, da internet. Então, abrir mão de nossa responsabilidade também perante Deus para nós com as crianças. É o pai que deve controlar o acesso do filho. Então, precisamos nos levantar e assumir o posto que Deus ele nos confiou. Você pode perguntar: entendi, é meu papel, minha responsabilidade como pai, como mãe, fazer isso. Mas como colocar isso em prática? Como fazer? Eu considero relevante trazer uma solução de como guardar o coração dos pequeninos, que seria o discipulado. E não é sobre proibir, restringir tudo, colocá-lo numa bolha e isolá-lo do mundo, né? De forma
responsável, não negligente, discipulá-lo. E isso se dá de 3 formas, certo? Não, e que são cumulativas, não são exclusivas. A primeira é com presença e diálogo. Não é uma vigilância cega, mas responsável. Estar atento ao que há dentro, nos olhos e ouvidos dos seus filhos, das suas filhas, aos acessos que ele tem, o que ele vê, né, o que ele curte, no Kawaii, no YouTube, no TikTok, os YouTubers que ele segue. Se inteirar também dos jogos que ele joga, e em vez de só dizer não pode, explicar os motivos através da palavra, que aquilo não é apropriado para ele, apesar de um amiguinho ou uma amiguinha ver, né, e que Deus se ofende com aquilo, é bastante benéfico para o crescimento espiritual dele. O cantor e pastor também, Asaf Borba, ele diz: filhos não precisam de um celular sem supervisão, precisam de pais presentes. A segunda forma é limitar, sim, restringir. Isso tem que acontecer, impor limites. Isso é prova do amor dos pais para os filhos, assim como Deus disciplina aqueles a quem ama. Então, em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança um caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Isso fala de um treino diário, de uma busca constante de ensinar seus filhos, sendo, né, que a melhor forma de ensinar ele é através do exemplo, sendo dentro de casa esse exemplo de caráter, de fé. É importante também estabelecer horários, certo, e locais para que ele possa estar tendo acesso à internet. Não só material educativo, mas principalmente conteúdo cristão de qualidade, para, como eu disse, fortalecer a parte espiritual dele. Se os pais não cuidam, o mundo cuidará, e da forma errada. A terceira forma é ver a criança como um livro ali que tem a história ainda no seu início, ou como um vaso. E a Bíblia ensina a Bíblia diferencia, né, vasos de honra e desonra. Nós, como cristãos, devemos almejar isso. Não só as nossas crianças, mas todas as crianças sejam vasos de honra, enchê-las com algo que é bom. Se você retira a tela ou o videogame, você tem que preencher aquele tempo com algo bom, algo útil, produtivo. Então é bom que incentivemos as crianças a brincar no quintal, com seus colegas, nós mesmos brincar com elas, conversar diariamente, orar juntos, estimular leituras, né? A leitura da Bíblia e outros livros, saber os gostos delas e outras atividades em família são muito importantes. E atividades ao ar livre são realmente mais importantes, porque ali a gente pode ensinar sobre a criação, sobre o mundo belo que Deus criou, e as tarefas domésticas, né, pode ser salutar também. A criança se sente mais valorizada, mais útil. Isso é bem saudável para a mente e espírito delas. Um lembrete: você não está lutando contra o seu filho, sua filha, está lutando por ele, por ela. E como diz em Efésios 6:12, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. É eles que querem dominar a mente das crianças. Apesar de toda essa realidade dura, cruel, né, devemos ter esperança no Senhor. Ele nos dá graça para educar nossos filhos, nos dá a força que precisamos. Então, para concluir, quero deixar algumas palavras do Senhor Jesus. Ele não chama as crianças para serem mini adultos, mas chama nós, como diz em Mateus 18:3-4, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Que possamos, como pais, mães ou adultos que de alguma forma influenciam crianças e adolescentes, ser guardiões da infância, desse período delas. Que sejamos tomados por esse zelo, por uma preocupação, um amor de que elas cresçam, tenham um bem-estar espiritual, e aproveitar a nossa oportunidade, cada oportunidade, para encher a mente delas de mais da palavra de Deus, do conhecimento das Escrituras, para que elas também possam estar preparadas para o retorno de Cristo, sim, ainda na eternidade, para que a próxima geração seja melhor do que esta. Que Deus nos dê sabedoria nesse sentido, nos dê força, nos dê graça para essa sagrada missão. Então, povo abençoado, se você se sentiu assim, abençoado por esse conteúdo, não se esqueça de compartilhá-lo com alguém, se inscreve aí no canal, curta, compartilhe, e até um próximo vídeo. A paz de Cristo.